Vamos falar sobre sysinternals. Para quem não sabe o que é sysinternals, vamos começar com um momentinho de historinha. Sysinternals era uma empresa separada da Microsoft, hoje faz parte da... A Microsoft comprou a Sysinternals faz algum tempo, acho que agora o tamanho da fonte está boa, né? Agora é uma subsidiária da Microsoft, eles fundaram essa empresa em 96 e era uma empresa separada que, cara, fazia software para Windows. Eram uns escovadores de bit que manjavam muito de Windows, inclusive um deles é esse bonitão aqui, o Mark Russinovich, é quem fundou a Sysinternals, esse bonitão aqui, que além de ser programador, ainda escreve romances cyberpunk. Esse cara é o fundador do, do Sysinternals, o Internals, e a Microsoft comprou a Sysinternals e hoje ele é CTO do Azure. Se alguém vê besteiras na internet, vocês devem lembrar, vocês devem conhecer o Mark Russinovich por ter feito o Azure Task Manager Tetris. Ele pegou a máquina com sei lá quantos trilhões de processadores. Ele pegou a máquina com nem sei quantas CPUs tem, mas vocês estão reconhecendo o Task Manager aqui? E Parece ele um fez Tetris um. aí. Não, ele fez, cara. Ele fica consumindo 100% de processador na, Fala nas assim. CPUs. Ele fez um software que consome 100% de CPU em cada para poder desenhar um Tetris no Task Manager. Pra Ah, você ver o nível de doença do fala sujeito. sério. É, exato. Acho que o nome da máquina é Mega Godzilla. Eu nem sei quantas CPUs tem aqui. Não sei se é 208, eu não sei que caceta de número aqui é o número de CPU. Então ele é o cara que, além de ser CTO do Azure, ainda tem tempo de fazer essas gracinhas. E eu aqui reclamando que não tenho tempo para programar porque tem que ficar revisando o contrato. E esse cara, exclusive, ele é autor de um livro muito legal. Olha, por que o OBS mostra a minha fuça? Agora tá aparecendo a minha fuça. E ele é autor deste livro aqui que eu recomendo a todos, que é o Windows Internals, que é um livro que fala de como funciona o kernel do Windows e o Windows por dentro. Eu tenho essa edição aqui que eu sei lá como que é, mas você vê que ele é o cara que o Mark Russinovich é o cara que escreveu esse Windows Internals, que é um livro muito, muito bom. Nem lembro que ano que eu comprei isso aqui. Eu comprei em 2006. Tem esse livro faz tempo. Então, Que eu acho que recomendo. até esse livro deve ter alguma parte do texto dos outros antigos dele, né? Ou não? Sim, sim, tem. Cada versão nova do Windows ele vai. ah, ah, eles lançam uma edição nova e eu acho que ele nem mexe nisso aqui. Que deve ter a parte que o Solomon fala que que diz que o Solomon trabalhava para a Microsoft e ele tinha acesso a coisas internas que só ele sabia, só que o Russinovich sabia mais que ele. Tipo, debugando tudo, ele via mais coisa do que ele tinha informação que ele Sim, recebia da é, Microsoft. ele fez muita coisa de engenharia reversa e tudo mais. Então, daqui que veio os internos, essa historinha. Aí, a Microsoft comprou, tanto que a coisa falou: caramba, o Russinovich agora finalmente vai ter acesso às fontes do Windows. E aí, esses internals é um site que era ferramenta utilitária para quem trabalha com programação ou com diagnóstico do servidor. Então, isso aqui foi o salvador da pátria, pelo menos para mim. Já passei algumas madrugadas debugando o servidor de produção usando ferramenta desses internals, coisa que a galera de cliente fica 2 semanas para tentar descobrir o erro. Você abre 2 janelinhas desses internals em 5 minutos. Você diz qual é o problema e eles acham que você é a pessoa mais foda do universo só porque você sabe usar a ferramenta certa. E essas ferramentas aqui, tem uma porrilhada delas, tá? Ele até escreveu um blog muito legal, que eu nem sei se ele ainda tem, que é esse Case of an... é webcast, sério. Eu sou velho, eu gosto de ler blog, não gosto de ver vídeo. E tem muito blog post dele, muito legal,
que exatamente isso que ele faz. Ele fala um caso, tipo, de algum problema que tava tendo lá, algum pipoco em servidor. Você vê que nem a imagem os caras arrumaram. Puta, sério. Aí é osso, né? É. E ele falou, ó, putz, tinha um problema que ninguém sabia o que era e tudo mais, aí eu usei essa ferramenta, testei isso, testei aquilo, e geralmente quando eu vou tirar vírus do computador da minha avó na mão, que é muito mais divertido que usar antivírus, meia dúzia de ferramentas de CIS internos resolve. E dá uma bela tarde de sábado divertida. Então, o que que eles têm? Geralmente, o que a gente faz? Eu acabei instalando nessa máquina aqui pelo Chocolate, que é um gerenciador de pacote para Windows que muitos de vocês devem usar. Mas uma forma é você baixa um zip aqui da CIS internos, 45 MB, e nesse zip tem uma porrilhada de exe sem dependência. Então, você não precisa, tipo, esse exe de 130K aqui, você não precisa de mais nada de DLL, de absolutamente nada. Vamos pegar as ferramentas menos principais agora. Depois a gente vai para... Por que que isso aqui está sendo feito em duas... Eu acho que isso aqui vai ocupar dois slots, digamos assim. Porque você tem duas ferramentas essas internas que eu considero que são as principais, que é o Process Explorer e o Procmon. Que vale a pena a gente gastar bastante tempo com isso. Então vamos começar pelos menos importantes, digamos assim. Uma que eu vou abrir aqui. Tudo isso que eu uso essa ferramenta que chama Everything aqui, que ele escaneia o disco inteiro e ele faz uma busca no disco inteiro de qualquer coisa. Eu acho mais fácil do que procurar no menu iniciar. Então a primeira que tem... sério. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora sim. Então essa ferramenta AutoRuns aqui, o que que ela faz? Ela vê tudo que roda automaticamente no Windows. Então sim, é muito bom para pegar vírus no computador da tia véia aqui que tá lento. Então ele vê tudo que está registrado em qualquer lugar do Windows para executar automaticamente. Então, tudo que está para rodar no Logon, tudo que está registrado de DLL no Explorer, eu não sei se vocês sabem, mas cada vez que você instala um software no seu computador e ele te dá essas opções de... Você viu que às vezes tem software que você abre que ele coloca aqui umas opções extras no menu iniciar. Por exemplo, compartilhar com o Skype. Tem algumas ferramentas de Git que ele coloca aqui. Você vê o KDIF3, que é uma ferramenta de diff muito boa se vocês nunca usaram. Também coloca coisa aqui. Isso aqui é registrado lá no registro do Windows. E cada vez que o Windows Explorer você clica com o direito, ele chama essas DLLs e chama umas funções passando um pouco de informação. Por isso que o KDIF3 aqui sabe qual é o nome do arquivo. Porque quando você clicou com o botão direito, ele procurou no registro quais são as DLLs do menu de contexto, carregou essa DLL, chamou a função passando o arquivo que está com o botão direito. Ou seja, é uma DLL, é um código que está sendo executado na sua máquina. Por isso que cadê? Por isso que o AutoRuns tem ele aqui registrado todas as DLLs. Então você vê que vai ter setzip. Alguma hora aqui a gente vai usar o KDIF3. Então tem um Shell Handler para o Notepad++, que é esse aqui que quando você clica, ele dá a opção de abrir com o Notepad++, que está em algum lugar. Aqui. Então tudo que está rodando automaticamente, que você não está executando, tá vendo esse KDIF3 aqui? Então essa DLL... Inclusive, se eu clicar com o botão direito, ele vai ter um Jump to Entry, vai para o registro. Você vê, ele abriu o registro do Windows e diz onde que está registrado, em que lugar do registro do Windows está falando que essa DLL
Está registrado no Explorer. Tá? Context Menu Handlers. E tem uma forma aqui que é o Jump to Image. Ele vai abrir o Windows Explorer com o lugar da DLL. E aqui você consegue, inclusive, vir e ver as propriedades da DLL, se ela está assinada por alguém, quais são as propriedades, que é desse tal desse Sergey aqui. Windows Explorer, todas as tarefas agendadas, cadê? Schedule Task. Todas as tarefas que estão agendadas para rodar no seu computador, e qual DLL, qual executável que ele vai chamar. Todos os serviços, que é a mesma coisa que a gente vê lá no Services, mas o serviço ele pode rodar como automático, por isso que ele aparece aqui. Images Hijacks, que é o Windows tem um recurso que você consegue falar para ele, toda vez que você abrir o executável A, eu não quero que você abra o A, eu quero que você abra o B. Isso é usar. A ideia original era para debugar, só que foi usado para fazer muita sacanagem. Por exemplo, o Windows vem com Task Manager, que hoje em dia até que é razoável, não é muito ruinzinho, mas nos Windows antigos era bem meia boca. Então a primeira coisa que eu faço quando eu instalo uma máquina Windows nova é trocar o Task Manager pelo Process Explorer. Então você abre o Process Explorer aqui, bonitinho, abriu, e você vem aqui no Options. Bom, eu quero que ele dê um replace no Task Manager. Tá feito. Se eu der um F5, cara, como que você substitui? Você não consegue substituir um executável do Windows. Se você for lá e tentar editar um executável do Windows, tem um troço no Windows chamado Labels Image Protection que não vai deixar você editar. Se eu voltar aqui no Autoruns e der um F5, você vai ver que já apareceu uma outra entrada aqui de Image Hijack, porque o Task Manager foi... Nossa, eu ia falar hijackizado. Nossa, isso é bonito. Você não vai botar isso na internet não, né, Rafael? Foi sequestrado, então toda vez... Exatamente, hijackizada. Só para entrar para a coleção de pérola que a gente já escutou. Então toda vez que rodar o Task Manager, ele vai rodar esse executável aqui. Então você consegue ver, você consegue sacanear uma pessoa, tipo, toda vez que ela abrir o Word, vai abrir outra coisa. Mas não fui eu que contei isso para vocês. O InSock Provider é coisa do tempo do dinossauro, o LSA Provider é tempo que os dinossauros nem estavam na Terra ainda. E o Everything é o mais interessante. Então isso aqui você consegue ver tudo que está rodando no boot na sua máquina. Então dá para ver que na minha máquina aqui ele abre o Discord, esse troço que eu não quero, esse logmin que eu nem sei o que é, esse Game Mouse que eu também não quero, esse negócio do Java que eu não quero e esse Wondershare que não fui eu que instalei. Acabou, bingo. Minha máquina já não vai abrir isso no começo. O Dito, beleza, o Spotify eu não quero. Pô, o Discord até que deixa. E é isso aí. Vou passando aquela história. Se tiverem dúvidas, só aí pode parar e perguntar no meio. Então, Autoruns é um. Outra ferramenta bem interessante que tem no sysinternals é o TCP View. Deixa eu sentar aqui. E é por isso que eu uso Everything. O TCP View, ele mostra todas as conexões TCP que a sua máquina está fazendo. É muito útil para diagnosticar coisa de produção, de tipo, o WebGator não está conseguindo conectar no IntelliMarket, tal coisa não está conseguindo conectar em tal lugar. Então tudo isso aqui tem todos os sockets que estão na máquina. Todas as conexões TCP e todos os listem em UDP, porque não existe conexão em UDP. Então isso aqui é tudo que está conectado. Então eu sei que esse SVC host está conectado em tal, tá vendo? Essa máquina chama VIPE, então ela está da própria VIPE para VIPE. E aqui você tem o Chrome conectado no IPv6. Vamos ver se tem alguma coisa registrada melhor. Essa aqui deve ser a minha conexão.
IntelliBook. Meu notebook não chama IntelliBook. Que esquisito. Depois eu vejo isso com calma. Vamos abrir o Chrome e mandar o Chrome. Vou clicar em alguma coisa aqui. Você vai ver que vai abrir um monte ó, tá vendo aqui, ó? Ele tá conectando. Todas as conexões estão aparecendo aqui. Inclusive, uma coisa que você consegue fazer é vir aqui, nessa conexão, clicar com direito e falar. Por que não tem close? Wanderlei, help. Agora tem. É porque acho que já tinha fechado. Você consegue vir aqui, por exemplo, se um software está conectado, você consegue desconectar ele. Então, por exemplo, muitas vezes você quer testar o seu software, o que que acontece se a rede, você acha que o bug é causado por uma desconexão de rede? Como que eu simulo isso? Ah, eu posso ir aqui e mandar desconectar da rede. Só que se você está conectado remoto na máquina, se você derrubar a rede inteira, você também se tranca para fora. Então não adianta. Então você consegue, a gente já fez várias coisas, por exemplo, tem um Discord aqui, que eu nem sei que Discord que é, que deve ser o meu, ou talvez seja outro aqui, eu consigo vir aqui e falar, cara, desconecta o Discord. Ó, ele conectou de novo logo mais. Então é interessante para você testar esse tipo de coisa. Entendeu? Tem um background task host aqui, ele está conectando ele está conectado nesse P aqui, que eu quero saber o que que é. Tem um copiar o IP. Nossa. Sério que você copiou o bagulho inteiro? Não dá pra copiar só o IP? E aí eu consigo vir aqui e tentar descobrir o que que é esse IP. Vou dar um trace route nele. Ele começa no 20. Não, é traceRT, no Linux que é trace route. E vou tentar descobrir de onde vem esse IP. Isso aqui vai demorar uma era, então eu vou deixar rodando aqui porque eu não lembro, nunca lembro se é o -t que ele não resolve os endereços, demora menos. Então, ó, vou rastrear aqui de onde vem esse IP. Eu vou deixar o route rodando. Mas a principal coisa disso é para saber se o seu software está realmente conectado. Então, você vai ver por aqui. E para você fazer esses testes de desconexão. Então, esse é o TCP View. Outro software interessante de usar, só que eu não fiz nenhuma demo disso. Ai, Deus do céu. Não, isso vai deixar para depois, porque sem demo não tem graça. Vamos abrir um. Performance Monitor aqui. Eu não sei por que eu fui burro o suficiente para tirar o Visual Studio dessa máquina. Será que tem aqui? Não. Eu tirei o Visual Studio quando faltou espaço. Outra ferramenta que tem, essa aqui é para ver leak de memória, principalmente quando você tem coisa .NET envolvida, tá? É esse VMMap. O VM é de Virtual Memory. Então vamos pegar um. Se alguém lembrar algum programa feito em .NET que tem nas máquinas que não seja Visual Studio, por favor, me ajuda. Vamos pegar o. Esse VMMap aqui, o que que ele faz? Ele te dá um scan de toda a memória do processo e te explica qual tipo de memória que está sendo usada. Então, nesse caso aqui, eu estou escaneando o próprio Process Explorer. Quando tem coisa em .NET é bem mais legal. Deixa eu ver se eu consigo lembrar alguma coisa em .NET que não seja o... Oi? O PowerShell? PowerShell, muito bom. Obrigado. Fosse. Tá aí.
PowerShell é .NERD, então vamos escanear o PowerShell. Mais coisinhas históricas que eu adoro de falar. Teve uma versão do Windows que acho que é o Longhorn, que acabou virando o Windows. Não lembro qual Windows que virou o Longhorn. Eles chegaram a refazer o Windows Explorer em C Sharp. E aí ficou uma bosta, eles jogaram fora. Mas tem umas versões do beta que você baixava que o, que o Windows Explorer era feito em C Sharp, só dava pau, aí eles jogaram fora e ficaram com ele mesmo. Então vamos ver, estamos olhando aqui o PowerShell. Então o que acontece aqui? Ele pega toda a memória do processo e te diz qual. E segmenta em vários tipos. Inclusive, ele tem uma coisa legal aqui que você consegue ver o conteúdo da memória e até buscar algumas coisas nele. Eu não lembro como faz isso, mas. Então aqui. Você vê que aqui de dados. Vamos no Managed Heap aqui. Você está vendo o Managed Heap? É o heap gerenciado do .NET. Então quer dizer que o heap gerenciado, o heap do .NET, está consumindo 36 MB de RAM. Só para vocês entenderem essa parte de Private Bytes aqui. Private Bytes é o que o programa realmente está alocando. O resto, o que ele alocou e o que ele não ganhou. Por exemplo, esse image aqui ele ganhou. Ganhou no sentido de que o executável do PowerShell ocupa um espaço na memória. Só que se você abrir o PowerShell 10 vezes, o executável ocupa uma vez só o lugar na memória e o Windows compartilha essa memória com todas as instâncias do processo. Não só o Windows, o macOS faz isso. Qualquer sistema operacional moderno faz isso. Então por isso que ele separa que ele está gastando 17 MB de image. Não, na realidade não, esse é o private. 42 MB de image, porque esse é o shareable, né, que é o compartilhável. Cara, se eu dou duplo clique, por que isso é bom? E o private é o meu processo mesmo alocou. Então aqui o heap, que é o heap nativo, está ocupando 5 MB de RAM e o heap do .NET está aqui. Ah, mas por que isso é interessante? Isso aqui é muita escovação de bits, isso aqui não me interessa de nada. Por que isso interessa? Porque aqui tem a separação entre o heap, entre a memória nativa, que é, por exemplo, de uma DLL feita em C++, da memória feita em .NET. Então, toda vez que você tiver um leak de memória em produção de alguma coisa que tenha coisa de C++ envolvida, como é o caso do IntelliMarket, aqui é o primeiro lugar que você vem para identificar se esse leak de memória está na parte de .NET ou está na parte de C++. Ah, mas .NET não tem leak de memória. Tem sim. Se você pegar seus objetos, enfiar lá num ArrayList, num list ou num dictionary e nunca mais tirar, isso tecnicamente é um leak de memória. E o Garbage Collector não vai conseguir recolher porque isso está dentro de um dictionary. Então aqui é a primeira coisa que você consegue investigar. Pilha geralmente não vai ser problema, Private Data também não, e o resto é muito... é um pouco mais técnico, a ponto de vocês terem que ler aquele livrinho lá que eu mostrei. Então, private é o que o processo mesmo alocou e WS é a sigla de Working Set. Working Set é o que efetivamente está usando memória física. Você pode alocar 2 GB. Só que se você aloca 2 GB numa máquina que tem 1 GB, não tem memória física. Então a memória virtual faz esse mapeamento para você. Private é o que está alocado, Working Set é o que está realmente ocupando lá o seu pentezinho de memória. Então, esse é o VMMap. Ele faz um trace aqui, é bem legal. Empty Working Set, eu acho que isso aqui não funciona mais, mas vamos ver. Tá vendo que eu dei um Empty Working Set e esses números aqui todos abaixaram? Porque ele falou pro gerenciador de memória virtual do Windows, falando, desaloca toda a memória física. Porque a memória virtual funciona assim. O sistema operacional diz pro programa. O programa fala, eu quero 1 GB de memória. O sistema operacional fala, tá bom, você tem 1 GB de memória. E ele não aloca essa memória. Enquanto o programa não começa a usar, ele não aloca espaço físico no pente lá da RAM para fazer isso. Então essa é a diferença entre ter a memória alocada e ter o working set. Você vê que eu dei lá empty working set, esses valores todos com WS eles diminuíram muito. Porque ele desassociou a memória virtual da memória física. Se eu começar a usar esse cara aqui de novo, eu vou ver que ele está usando 1 GB de memória. 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 1 GB
Eu dou um F5 aqui. Você vê que, ó, agora esse working set subiu, porque como eu estou usando o programa foi lá atrás da memória, se o professor falou, agora você vai usar de verdade, segura aí um pouquinho que eu vou alocar lá no pente de memória física para você. Então foi isso que foi feito. Então por isso que, ó, eu dou um empty working set, esses números abaixam. Se eu dar um F5 aqui, ó, ele continua abaixo. Se eu usar o programa, você vai ver que esse valor vai aumentar, tá? Por que esse valor de total aqui é um valor absurdamente imenso? Porque esse programa aqui é 64 bits, então ele acha que ele tem toda a memória do universo de todos os data centers que já inventaram até hoje disponíveis para ele. O que na realidade é só uma ilusão, porque a memória é virtual. Se o PowerShell, por exemplo, essa máquina está com 8 GB de RAM, se o PowerShell mandar alocar 16, provavelmente o Windows vai falar, isso aqui é 16, meu filho, tá aqui, ó. Segurei, reservei 16 para você, ó, tá lá reservado. Enquanto ele não começar a efetivamente ler e gravar, ele não pega isso de um pente de memória física. Uma coisa que dá para ver aqui, por exemplo, eu consigo vir no RIP, pegar essa parte de memória aqui, e eu consigo ver a memória. Ele procura as strings que estão dentro da memória. Então, muitas vezes, quando você está com leak de memória, você quer ter uma ideia do que o seu programa está gravando na memória. Eu não mostrei, desculpa. Eu fiz isso com Ctrl T, tá? Eu cliquei aqui e vi nesse View Strings. Aí ele vai escanear tudo que é string. Porque te mostrar um monte de binário, na maioria das vezes, não ajuda. Então, tá vendo? Isso aqui são todas as strings que ele achou lá dentro. Vamos ver, por exemplo, no Manage Heap aqui, ó. Tô usando um monte. Vamos pegar as maiores. Esse é o heap do GC. Eu vou dar um Ctrl T aqui. Fazer isso num heap muito gigante não é muito inteligente. Mas, ó, isso aqui é tudo que tem na memória do .NET, tudo de string. Obviamente que você não vai achar... Você não vai achar o número do ponteiro. O número ele não vai achar aqui, entendeu? Só acha string. Então ele escaneou e tudo que ele achou de string aqui... Ó, você vê que é um monte de coisa do PowerShell aqui, ó. Por exemplo, mensagem de log, você vai achar aqui. Todas as strings que você coloca hardcoded lá no seu código, você vai achar aqui. Então é interessante para esse tipo de coisa. Na stack não é muito útil procurar string. Você vê, ele quase nunca acha nada. Então é isso. Bom, vou procurar a próxima ferramenta. Se vocês tiverem alguma dúvida do VMMap ou alguma coisa que vocês querem saber se dá para fazer, agora é a hora de... e aqui você também tem a opção de salvar. Você salva isso num arquivo, por exemplo, você vai fazer isso num servidor. Você consegue salvar isso num arquivo para depois fazer essa análise que eu estou fazendo aqui numa outra máquina. Os uso prático seria detecção de leak, o que mais? E procurar... detecção de leak. Porque realmente você saber o quanto é working shell... E principalmente eu já usei isso muito para descobrir se o leak está na parte de C# ou está na parte de C++. Entendeu? Por exemplo, o meu web server está com consumo imenso. A gente já pegou isso, a gente já teve esse problema no Web Gateway, que eu tava com aquele leak de memória. A primeira coisa que eu bati foi aqui para ver qual que era a primeira coisa. É a parte do .NET que está com leak ou não é? Se é a parte do .NET, você consegue ver aqui, ó, que vai ter um monte de heap novo aqui. O heap do Garbage Collector tá gigante. Eu vejo as strings, por exemplo, se tiver um monte de string JSON aqui, você sabe que é o request que ele está salvando. Se tiver um monte de nome de ativo, Petri4, Vale 3, você sabe que não é o... Se tiver um monte de nome de usuário, talvez ele está carregando uma base de usuário, a base de usuário está grande, entendeu? Então isso aqui você consegue fazer rápido, sem ter que manjar de um InDBG e ter que fazer as magias negras para escanear memory dump. Tem uma opção aí que eu acho que vale a pena citar, que é o Fragmentation View, que ele mostra quantos pedaços de memória estão alocados, porque você consegue saber se o problema são várias memórias alocadas um pouquinho de cada ou um blocão grande.
Ele diz que só tem isso para processo 32 bits. Você sabe que eu nunca usei esse cara? Se alguém lembrar. 64? Ele diz que não. O que que vai ter de 32 bits aqui? Eu sei. O Access. Ah, as coisas do Office ainda são 32 bits. Que não tem aqui. Não, pô, dá pra ordenar aqui. Vamos pegar esse Skype aqui. Tá. Fragmentation View. Nossa, Vanderlei. MS DOS vibes, hein? Norton Utility, sério? Vai ter que rodar o defrag. É. Putz. Isso aqui é um nível de zoom. Tá bom, você fez isso só pra se exibir dizendo que você entende essa mancha aqui, é isso? Então Não, como que interpreta isso aqui que eu não faço a mais puta ideia? Aí o Vanderlei. Explica a Matrix pra nós. O Vanderlei vai começar a dizer, não, de acordo com a mancha ali, se for meio. É câncer. É câncer. Não, é que nem você falou de ver se o problema está na memória compartilhada, na memória gerenciada ou nativa. Da mesma forma, com o Fragmentation View, você entende se você está com porque as cores batem com as cores daqui, né? Exatamente. Então o image é no começo, que faz sentido, porque a primeira memória que ele aloca no começo é o executável e as DLLs. Aí o azul calcinha mais claro é o compartilhável, que faz sentido. O mais escuro é arquivo mapeado. E depois vem o RIP e o private data aqui meio que espalhado. Tá bom, dá pra fazer sentido disso aqui. Deixa eu ver um processo mais... que tá com mais memória. Vamos ordenar. Eu tinha a impressão que ele fazia por região também. Eu não sei se eles tiraram isso. Talvez faça. É que eu falei, eu nunca usei esse mecanismo, esse Fragmentation View, mas pelo que você falou, realmente dá pra ser útil. Deixa eu ver o que mais que é 32 bits. Teria que ser um negócio de 32 bits que eu... o Discord. O Discord ocupa bastante memória, isso vai ser legal. E eu vou lá no Fragmentation View. Tirar o zoom. O amarelo é Private Data. Nossa, quanto espaço. Imagem, o Private Data e coisas espalhadas aqui. Lembrando que o Discord nada mais é do que o Chrome, né? Porque ele é um Electron. E aí um pouco de imagem ali, que eu vou chutar que ele carregou umas DLLs depois de subir. Bom, tá bom, mas tá muito... Tá Matrix too much. E aqui é o nível de zoom. Tá, interessante, bom saber, não sabia disso não. Então tá, legal. Vamos lá. Então vamos para o creme de la creme, que é o Process Explorer. Bom, o Process Explorer vocês podem pensar como se fosse um Task Manager vitaminado. Cada vez que eu instalo uma máquina nova Windows, a primeira coisa que eu faço é instalar o sysinternals, instalar esse everything aqui, que é um troço que ele busca no disco inteiro. Então, se coloca isso se as coisas vão para o menu iniciar, eu já nem procuro aqui, eu nem perco tempo. Eu já vou aqui, vscode.exe, que não tem. Mas, Excel, cara, ele procura tudo aqui, tem inclusive os negócios de procurar extensão. Cara, tudo que for extensão DLL. Ordena por tamanho, então é bem interessante. Você quer saber o que tem na sua máquina que está ocupando muito espaço, é só ordenar aqui por size. Olha que lindo. E vamos para o Process Explorer. Então o Process Explorer é como se fosse um Task Manager vitaminado com muito mais informação. Então a primeira coisa que dá para fazer, ele tem um modelo, ele
primeira coisa, ele tem uma apresentação em árvore, tá? Então você consegue ver que processo, quem que abriu o quê. E você tem várias colunas que você consegue colocar aqui. Todas essas colunas são customizáveis. Então você consegue clicar com direito, selecionar colunas e tem um monte de opção para você, desde o nome o company name do executável, até se tem control flow guard, se está virtualizado, qual que é a seção do Windows. Você consegue colocar aqui, que a gente usa muito na parte do IntelliMarket, qual é o command line que foi usado para abrir o programa. Porque muitas vezes você precisa saber isso para saber o que o programa faz. Então você vê aqui, ó, no caso do Logon UI, o Chrome, que abre sempre com um monte de linha de comando gigante. Então você pode escolher as colunas. Então eu vou deixar o command line. Você vê que eu coloquei aqui, ó, o username, que é de qual usuário que é esse programa. De performance é interessante, você tem tanto o uso de CPU quanto o histórico de CPU. O horário que o processo foi iniciado, a gente usa bastante. Quantas threads tem, quantos ciclos de CPU, tem esse 3CPU usage, que é, se você botar o 3CPU usage, esses dois NV display aqui, esse de cima vai somar CPU dos de baixo. Isso é útil, por exemplo, no caso de coisas como o Chrome, que abre trocentos zilhões de processos. Então, quando você abre o Chrome, ele abre um Chrome, lá ele abre mais um zilhão de processos, você precisa somar. Então, esse 3CPU usage, você consegue somar todo mundo que está lá embaixo. Uma coisa interessante que eu uso bastante é o Process I/O. Então, você tem algumas coisas. Você tem o I/O genérico, que o I/O é tudo. É rede, é disco, é vídeo. E aí, depois você tem separado. Então, uma coisa muito legal que você consegue fazer é Process Network. É quanto de rede esse processo está consumindo, para você fazer diagnóstico de uma máquina, ou que está com problema, ou que está lenta. Isso é bem interessante. Você pode colocar o acumulado, né, que é o total, quantas vezes ele recebeu, quantas vezes ele mandou coisa pela rede, os bytes recebidos ou o delta. O delta é o quanto ele recebeu da última vez que eu fiz a leitura para cá, porque ele atualiza x vezes por segundo. Então eu vou colocar delta receive bytes e delta send bytes, que é da última coleta que ele fez, quantos bytes ele mandou ou recebeu de rede. Disco também tem a mesma coisa. Então você pode tanto botar só a leitura, só quantas gravações em disco ele fez, quantos bytes ele leu. Eu geralmente na minha máquina deixo o delta total, mas acho que é melhor eu botar aqui o delta read e o delta write. Então vamos só para a parte de I/O por enquanto. Botei rede, botei disco. E de performance aqui eu vou deixar o histórico de CPU também. E vou deixar o CPU tree usage. E vou botar essa linha de comando lá pro final. Senão fica muito poluído. Olha que interessante. Todas as colunas são ordenáveis. Então eu vou ordenar pelos programas que mais estão gravando no disco. Então eu peguei aquele delta disk, delta write, ó, tá vendo? System é o que mais está escrevendo no disco. Se eu fizer alguma coisa assim, ó, eu vou colocar ele aqui desse lado. E vou colocar o browser aqui. Uai. Eita, fechei. Ele capotou. Ó, tem aqui, ó, delta read, delta write. Se eu começar a fazer um monte de coisa no Chrome aqui e começar a clicar em tudo quanto é lugar, uma hora ele vai começar a usar disco. Porque ele vai gravar as coisas no cache. Você vai ver que já tem um Chrome aqui em cima aparecendo tanto lendo como gravando do disco, em vez de só o system. Então, eu consigo diagnosticar, tipo, aquela história. Minha luz do HD tá mais acesa do que, sei lá o quê, do que farol de trânsito. Eu ia falar árvore de Natal, mas a árvore de Natal pisca. E eu quero descobrir por que o meu disco não para
Eu consigo fazer isso botando isso aqui. Esse disk delta read, disk delta write. A mesma coisa eu consigo fazer de rede. Entendeu? Tipo, eu sei que tá com consumo de rede absurdo. Então vamos ver. Minha internet tá lenta. Qual o programa que tá recebendo a cacetada de coisa da rede? Vamos pegar um. Ó, você vê que o Chrome daqui a pouco ele vai acabar pulando lá. Ó, o Chrome já tá pulando lá como quem tá usando. ah, Como quem tá usando mais rede. Então, vendo? Então, se eu vier aqui, ó. Eu vou pegar o. Ó, vou mandar baixar isso aqui de novo. Ó, você vê que o Chrome aqui vai dar quanto que ele tá usando de rede. Ó, receive 16 mega e 100 de pouco. Se eu estiver fazendo um upload, vai ser o contrário. Então eu consigo fazer esse diagnóstico aqui. Quem que tá consumindo rede? Tá. Então, bom, já mostrei a parte de rede e de disco. Vamos ver que. Fala? O 3 que você rodou acabou, né? Cara, acabou, mas acabou meio pipoco aqui. Eu rodei o Trace. E ele, tipo, os roteadores não deram. Não deram. Na realidade, o divertido, onde a gente se diverte, é deixar isso aqui e deixar ele ir até o além. Mas se alguém quiser fazer isso alguma vez que realmente precisar, em vez de usar o Traceroute, tem um monte de ferramenta na internet, tipo um zip info da vida, que você bota o IP aqui e ele te dá 1 zilhão de informações dele, de onde ele veio, para onde ele vai. Mas ele fica Olha. eternamente rodando, né? O 3. Não, uma hora ele para. Tá dizendo aqui que esse IP é de Amsterdã e é da Microsoft. Olha só. Caramba, foi rápido, hein? Até porque até onde eu sei o limite como é que chama? Hops é de 32, né? Então. Tá. Só vai aparecer que tem 2 linhazinhas nesse 3. Mas aqui ele vai sair aqui. Como eu tenho Vivo. Vivo é espanhola. Ele provavelmente vai sair por um cabo submarino que sai daqui do Brasil direto para Espanha. Inclusive tem algumas coisas. Eu sei que eu fiz vários traceroute pro Japão só pela zoeira. Em vez dele ir para os Estados Unidos e ir pelo Pacífico, que é o caminho mais rápido, ele vai para Espanha e de lá ele pega um caminho, sei lá o que, para chegar. Só para ver a mágica de um troço chegar a 300 milissegundos no outro lado do mundo. Então aqui, ó, tá vendo? New York City, provavelmente London, e daí vai para Amsterdã. Então você vê, ele não vai direto para Europa, ele sobe para Nova York, aqui GRU deve ser Guarulhos, né? E aí foi para Nova York, Londres, depois Amsterdã. Que da hora. Eu peguei tem um programinha até em Java que ele te dá um traceroute, ele mostra ele tem um desenho globo terrestre, redondinho, põe as coisas bem de bem. Vamos lá, de colunas aqui, o que tem mais interessante? Além de disco e rede, que é o que geralmente se usa, e esse do histórico de CPU. Você consegue saber quem consumiu CPU nos últimos tempos, pra você não ter que ficar com a cara grudada aqui. Tô clicando com direito aqui. O I/O, esse I/O aqui, ele soma a rede e ele soma a rede com disco. Eu prefiro colocar as coisas separadas. Que mais? Vamos ver o restante que tem. GPU. Cara, eu nunca vi nada de GPU, a não ser que você vai fazer realmente alguma coisa de
daqueles negócios de machine learning. Eu já testei isso aqui com o jogo, é da hora. Você bota a CPU usage, ela tá no zero, quando você liga o jogo, o negócio vai para 300.000% e acabou. Então eu não tenho expertise com coisa gráfica suficiente para usar isso. Handle, ele vai colocar no handle view, esse é outro lugar, DLL view. A parte de .NET, então você consegue saber quantas garbage collections foram feitos em geração 0, 1, 2. Eu já fiz uma passagem de conhecimento sobre o funcionamento do garbage collector. Não sei se está gravado, mas posso fazer hoje outra, porque é um assunto bem divertido. App Domains, que é um negócio que até onde eu sei no .NET 5 e no .NET Core para cima nem existe mais esse conceito de App Domain. E aqui é o que vai no status bar. Então você consegue saber quantos processos .NET tem rodando, quantas threads no total, quanto em quanto tempo está fazendo refresh. E a parte de memória. Lembra que eu falei, o private bytes é quanto de privado, você vê o working set, que é o quanto realmente está alocado na memória física. O pico de alocação, porque às vezes ele aloca e desaloca. Paged pool e non-paged pool é um negócio mais de kernel mode, que em kernel você pode alocar memória. Se fizer um device driver, você consegue alocar uma memória que você diz para o Windows, essa memória está fixada na memória física e você não tira, mas com o que a gente mexe aqui, acho difícil precisar de uma coisa dessa. É bom para diagnosticar, esse paged pool e non-paged pool às vezes consegue diagnosticar se não o antivírus está destruindo a performance da máquina. Porque a sua aplicação não consegue alocar nada em non-paged pool. Se o seu non-paged pool estiver muito grande em comparação com outra máquina, tem relação com o driver. Então, ou é um driver de vídeo, alguma coisa muito ferrada, que é raro, ou é um antivírus fazendo besteira, que é comum. Então, o que eu coloquei aqui? Tem o Tree Usage, CPU History que eu já mostrei, o Network. Onde ele jogou as coisas de memória? E aí colocou essas coisas do .NET aqui. Só que eu acho... nem tem muito processo em .NET rodando. Então isso aqui vai ficar meio em branco. Mesmo. Tá. Então essa aqui é a parte das colunas. Ele tem algumas barrinhas aqui. Tá vendo? CPU, histórico de memória, memória física, o I/O. Esse cara é legal. Você consegue ver se tem muito I/O ou disco, entendeu? Só por aqui, se o consumo de disco total. A parte de GPU e a parte de rede. Então você vai vendo aqui, ó. Você acha que é o Chrome que recebeu lá read 16 MB. E aqui eu vou ordenar em... ou você clica na coluna, se você mandar ordenar por nome, ele vai ordenar pelo... ele vai fazer a árvore, além de ter o consumo de CPU. Eu costumo fazer uma coisa muito importante em servidor. Cara, as máquinas cada vez têm mais processo. Então, se você deixar o Process Explorer num update speed de 1 segundo, num servidor que está rodando trocentas coisas, o próprio Process Explorer vai consumir uma quantidade razoável de CPU. E se você estiver fazendo um diagnóstico numa máquina que já não está muito bem das pernas, a gente já teve problema com isso. Então, assim, você está vendo que o Process Explorer está consumindo aqui 1.6 de CPU. Se eu tivesse o dobro ou o triplo, eu tenho 214 processos. Se eu tivesse uma máquina server que está rodando IS mais um telemarketing, e é muita coisa para ficar escaneando, a gente já pegou ele consumindo quase 10% de CPU de um servidor. Então, é bom... que esse negócio piscando igual uma árvore de Natal, você não consegue nem terminar de ler a linha, ele já muda. Então, eu geralmente venho aqui no View... Update Speed, eu coloco 2 ou 5 segundos. Vocês estão vendo que esses processos aqui têm umas cores de fundo diferentes. Eu lembro que durante muito tempo a primeira coisa que eu fazia era tirar essa cor de fundo. E essa cor de fundo tem um significado. Esse salmão aqui, eu não lembro onde fica onde ele tem a referência disso. Eu não lembro o que quer dizer cada cor. Aqui, configure colors. Então, esse roxo aqui são processos do meu próprio usuário. Esse aqui são serviços. Os processos .NET estão como
em amarelo. Esse Packed Images, não que isso necessariamente seja um vírus, mas é uma coisa geral, é uma coisa meio suspeita, entendeu? É um executável que, em vez dele estar rodando a imagem do próprio executável, quando ele sobe, ele desempacota um binário gigante e carrega lá para dentro. Entendeu? Tem alguns jogos, o Skype usava isso. Então, se achar um processo esquisito lá na tua máquina, com um nome meio estranho e que está como packed images, é uma coisa para identificar se não é um problema, se não é um malware, um vírus. Não quer dizer que seja problema, mas é uma coisa que os processos do Windows não são packed, as coisas que a Microsoft lança não são packed, então é um programa que, sei lá, o programa tem 10 mega e aí ele abre um zip lá que tem 200 mega, copia um monte de DLL pro tempo e carrega. Ele vai aparecer como packed image. E aí, beleza. A gente já viu essa parte aqui. Se tiverem dúvida, perguntem. Agora eu vou começar a escarafunchar essa lista, processo por processo. Então vou abrir esse... O Discord é meio apelação, né? Vamos pro bloco de notas. Que o negócio consome pouca memória. Então você dá duplo clique, você entra aqui nesse menu. O menu que você clica com o botão direito, você pode matar o processo, matar todos os processos que estão amarrados com ele. Então aqui, para matar o Chrome, eu vou ter que matar um por um? Não. Venho aqui e mando matar a árvore de processo. E ele faz uma pergunta bem delicada, né? Você quer matá-lo e todos os seus descendentes? Aí você dá OK, ele mata o processo e toda a sua família. Você pode suspender. Se você suspender, você vai ver que eu vou clicando em bloco de notas e não faz nada. Não, restart não. Vamos desuspender. Resume. Voltei. Aí, se eu fizer isso aqui, você vai ver que o bloco de notas está escrevendo. Se eu mandar suspendê-lo, ele está totalmente travado. Eu clico e ele não faz nada. Não tem mais aquele efeito dos Windows antigos, que era muito divertido, que você fazia assim e pintava o processo porque ele não se redesenhava. E aí quando eu der o resume, provavelmente se eu clicar aqui e apertar algumas coisas, quando eu der o resume, aí ele... Você vê, as teclas que eu teclei, quando eu dei o resume, ele fez isso. A gente usa isso muito no IntelliMarket para congelar o primo. Porque o primo fica detectando se os processos estão lá. Se você matar um processo, ele bota de volta no ar. Às vezes a gente congela ele para poder trocar um binário. Tem a parte do debug, que eu sei lá, ele deve abrir o debug do sistema, e a parte de você criar um dump. O dump, o que ele é? Ele vai pegar todo o conteúdo de memória do processo e vai salvar isso num arquivo que depois você consegue analisar usando o InDBG ou o próprio Visual Studio. Então, aquela história, meu processo lá está dando problema em produção, eu não posso instalar um Visual Studio em produção nem um InDBG, que é um debugger. O que eu faço? Eu tiro um dump de memória e depois analiso isso no conforto do lar. Peço, pelo amor de Deus, para o Marfil conseguir tirar um dump de 40 GB de dentro da corretora, e aí a gente analisa isso na nossa própria máquina. Quando você dá o duplo clique, você abre as propriedades do projeto. Então tem aqui o caminho, a linha de comando, qual o diretório, o cell start, aqui você consegue ver se ele é 64 bits ou 32 bits, a hora que esse processo foi iniciado, isso é muito importante. Por exemplo, você tem o IIS lá rodando. Eu nem sei se eu tenho IIS nessa máquina. É possível que não. Você tem um IIS rodando nessa máquina, você tem aquele W3, WP lá, que é o processo do IIS. Se esse cara foi iniciado, você está rodando o serviço desde manhã, esse cara foi reiniciado há 2 horas atrás, você vê que alguém deu recycle, alguém deu IIS, aí o cara do cliente fala, não, eu não mexi em nada. Aí você fala, pô, cara, tá aqui, você deu IIS reset faz meia hora, sério? Você vai falar pra mim que não mexeu em nada? Então você consegue pegar a galera no pulo desse jeito. Esse verify aqui, ele vai verificar se a assinatura eletrônica... Aqui está dizendo que a assinatura eletrônica é da Microsoft. O verify vai bater, vai verificar com as entidades certificadoras se realmente é esse o caso. Parte de performance, CPU, aquela parte de memória que a gente já viu, quanto de memória física está usando, o I/O que está fazendo...
Então aqui que eu vejo o Private Bytes e o Virtual Size, que é o mesmo que aparece aqui, você vê que é o 2.872. A partir do momento que eu fizer isso aqui, vocês vão ver que esse consumo aumentou. Só 3 MB aí, não tem graça. Pronto, agora sim. Estapafúrdio 7 MB. Aí tem o gráfico de performance, que quem já cuidou de produção já ficou muito tempo com isso aqui aberto na tela. Uso de CPU, uso de consumo de memória e I/O. Aqui entra a parte de disco e rede, que o Notepad nem se mexe. Então, eu nem sei se eu mandar salvar o arquivo, isso aqui vai ser tão rápido que é capaz que até nem apareça. A gente olha isso depois, a parte de GPU, que o bloco de notas usa quase nada. E aí você tem essa parte interessante que é das threads. Vamos sair do bloco de notas, né? Porque o bloco de notas não tem muita coisa para ver. Então, gráfico de performance, o consumo de memória um pouco maior. Isso aqui está truncado, acho que por causa do Terminal Services. Quanto está usando de disco e de rede. GPU talvez teria alguma coisa, mas não. E todas as threads do processo estão aqui, inclusive você consegue clicar 2 vezes e ver a pilha do processo. Então, se for um programa seu, ele vai aparecer aqui o nome das suas funções que estão sendo chamadas. Aqui é coisa tudo dentro do Windows. Então, esse WoW 64 é o Windows ou Windows 64, só por isso já dá para saber que ele é 32 bits. Aí, dá para ver que isso aqui está tudo errado. O Win32K.sys é o AGDI, é basicamente o que desenha a tela. Então, você vê que tem várias threads aqui que você consegue também ver a pilha. Provavelmente todos eles vão estar no waiting for single object lá, esperando alguma coisa para fazer. Updater.node, isso aqui deve ser do Node.js, que é o que está sendo usado lá. E aí tem inclusive a DLL, você consegue saber, esse aqui é do executável do Discord, esse aqui não é. É interessante dar uma fuçada nisso. Mas você vai conseguir fuçar mais nas coisas dos seus programas. Você consegue até matar uma thread ou suspender uma thread se for o caso. Use com moderação. Mas, por exemplo, você tem uma thread do seu programa, do seu serviço, que fica processando as coisas em paralelo desgraçadamente, está deixando a máquina numa carroça que você não consegue nem usar. Você consegue vir aqui, dar um suspend na thread e congelar ela. A partir do TCP, você consegue ver aqui, mais ou menos, você não tem o recurso de... Nem lembro se tem recurso de fechar o socket. Mas deixa eu mostrar, deixa eu abrir o Chrome aqui. Network Delta é esse processo do Chrome que vai na rede. Porque o Chrome tem vários processos, uns para renderizar a tela, outros para ir para a rede, então, e cada aba é um processo separado, então para você achar qual que efetivamente vai na rede é um pouco mais difícil. Então, você está vendo que esse aqui, o TCP, cada conexão nova que ele abre, você consegue ver por aqui. Os sockets estão saindo abertos e fechados. Todas as conexões de rede. Então você consegue, inclusive, olha só, meu programa está tentando conectar. Muitas vezes, o negócio não funciona. Aí você vai lá, debuga o IS onde ele está rodando, você está vendo que ele fica tentando abrir conexão com o banco e não conecta, que é o que a gente chama de... Aqui vai ficar como SYN sent. SYN de... Isso aqui, Ele mandou o SYN, que você tem o SYN e o ACK para fazer a conexão TCP. Então ele vai ficar SYN sent, que tá vendo? Ele manda um SYN, depois manda um SYN ACK, depois manda um ACK para fazer a conexão TCP.
Muitas vezes fala, pô, o troço não funciona. Aí você vê que você está conectando na API do cliente ou está conectando no banco, ele fica num status de sim enviado e nada funciona. Então você consegue saber, ó, pô, tá conectando no IP aqui, ele não consegue. Você vai olhar lá no Confluence ou no Wiki, esse é o IP do banco. Então, não chega no banco, entendeu? A parte de segurança, que é com qual usuário ele está rodando. Então tá rodando aqui com o meu Microsoft Account do meu e-mail pessoal. Isso aqui são as variáveis de ambiente. Então, variável de ambiente é uma coisa que é igual ao estilo de música. A cada 10 anos ele sai na moda e depois entra na moda de novo. Igual linha de comando. Há 20 anos atrás, não, linha de comando é horrível, tudo tem que ser no clique. Agora tudo é linha de comando de novo e daqui 20 anos muda tudo outra vez. Então hoje parece que variável de ambiente está na moda de novo. Então aqui você consegue ver todas as variáveis de ambiente que foram passadas para o processo, se o seu processo depende de alguma coisa de variável de ambiente. Uma coisa que acontece muito é container Docker, essas coisas configurar via variável de ambiente. Então aqui é um lugar que você consegue ver quais são porque cada processo tem a sua cópia das variáveis de ambiente de quando ele sobe. Então se você subir um processo, mudar as variáveis de ambiente, para ele o valor está de quando ele subiu. Então isso é muito importante. Esse negócio de job, putz, cara, é um recurso que tem no Windows, também naquele livro do Windows Internals tem, eu nunca vi usar isso na vida. Então não faço ideia. E esse strings, o que ele faz? Um pouco parecido. O image, ele vai abrir o executável, o exe lá, e vai procurar todas as strings lá de dentro. Você vê que não tem muita, né? Provavelmente eles devem ter criptografado ou compactado, porque um troço do tamanho do Chrome ter só isso de string, alguma coisa tá meio esquisita. E outra é o memory, que aí ele vai realmente escanear a memória do programa para ver se tem string lá dentro. Que é um pouco parecido com aquele do VMMap, só que bem mais simples. Entendeu? Olha, tem até o endereço do fonte, tem o negócio do Android, que bonitinho. Então, essas aqui são as strings que estão dentro da memória do processo realmente. Então, as strings que foram criadas depois que o processo foi aberto. Então, são os detalhes da aplicação. E outra coisa que tem no Process Explorer interessante, que é esse System Information, que aí é o que o Task Manager mostra, aí é o resumo do sistema. Então ele tem essa primeira abinha, que mostra CPU, quanto de memória está usado. Geralmente quando um servidor fica com problema de consumo de recurso, a gente acaba ficando com essa telinha aberta aqui para monitorar. Então quanto de I/O, quanto de rede está sendo... Então se eu abrir o Chrome aqui e começar a clicar feito louco aqui, alguma coisa vai se manifestar aqui no I/O e na rede. Deu só uma coceirinha aqui, muito pequena. Aí você tem a parte de CPU, que aí é mais detalhe, aqui você consegue separar por core, ele separa, você pode botar o gráfico total ou botar um gráfico por CPU. Isso ajuda bastante quando você fez um software lá e ele não está dando conta, tipo, será que ele está usando todas as CPUs da máquina? Inclusive, tem um software do sysinternals que eu acho que eu vou tentar 2 minutos, justamente para fritar a sua CPU, para você testar esse tipo de coisa. Só que não... Nossa, tem um Docker TXZ aqui. Tá, entendi. Chama-se CPU Stress. Bem literal. Eu não pensei nesse nome.
Uai. Não. Então, mas beleza. Só porque eu lembrei que tinha essa ferramenta. Então aqui você consegue ver por core e você consegue ver quanto do consumo é em kernel mode e como é em user mode. O quanto são as aplicações e o quanto é o kernel. Entendeu? Isso aqui a gente tá vendo, inclusive você vai passando o mouse aqui, o tooltip vai te mostrando quem é. Tá o Process Explorer, porque muitas dessas informações que o Process Explorer te mostra, você não tem API para pegar. Ele tem um device driver rodando lá e lendo essas informações. Memória, aí global, em vez de ser por processo, quanto que está consumindo. Quem já diagnosticou problema de leak de memória em produção já ficou muito tempo olhando essa tela. I/O a mesma coisa, rede, disco. Você consegue inclusive passar o mouse aqui e ver qual processo que está fazendo cada script e cada leitura. Bom para diagnosticar problema. Cara, e GPU que eu falei que eu tenho... tem experiência zero, porque eu nunca fiz essas coisas de machine learning com CPU. Então, não sei. Eu sei que você... Beleza, você vai botar um joguinho, isso aqui vai pro talo. Mas... aí quem ainda tá nessa história de jogo, que eu já perdi a paciência, faça isso e divirta-se. Outra coisa que faltou. A parte de baixo, que fica no view lower pane. Aqui ele tem duas. Aqui você troca de DLL para handle. Então essa visão de baixo de DLL, ele te mostra todas as DLLs que estão sendo carregadas pelo processo. Uma coisa muito útil para diagnosticar isso é, eu vou aqui nesse, dou um duplo clique, ele me mostra qual a DLL é aquela versão. Então você fez um deploy de uma aplicação ASP.NET, que ainda está no modelo full framework, que está rodando dentro do IS, e a DLL que você gera lá na pasta bin vai ser carregada pelo IS e você desconfia que o problema que você tem é porque a versão está errada. Você consegue ir lá no processo do IS, achar todas as DLLs carregadas, a sua inclusive, clicar, dar duplo clique lá e ver a versão e a data e a hora e mandar o Explorer aqui para ele ir lá no disco onde a DLL está. Tá? Então isso é bem interessante você saber quais DLLs estão sendo carregadas pelo processo. E outra coisa que tem aqui, se você clicar, que ele troca aqui, ó, é os handles. Então você consegue ver quais arquivos que estão abertos. Então o bloco de notas, ó, ele está com esses arquivos abertos. Então, por exemplo, meu serviço, meu programa, ele usa o SQLite para gravar alguma coisa e as informações estão erradas. Será que ele não está conectado no SQLite errado? Por aqui você consegue ver todos os arquivos abertos, tá? Eu acho que não vai funcionar. Se eu salvar isso aqui... eu acho... que ele não vai ficar com o arquivo aberto. Eu acho que ele vai abrir o arquivo, gravar as coisas lá dentro e fechar. Vamos por tipo. Ele já está por tipo, então vamos file. Bem, não está com o arquivo aberto, mas tem muitos programas que ficam com o arquivo aberto. Então você consegue ver aqui ele abrindo e fechando, tá? Essas coisas aqui ficam como exercício para o leitor, o que é um event, o que é uma porta de ALPC. Eu sei o que é LPC, o que é chave de registro. Então isso aqui é quais chaves de registro que estão abertas. Mutante é mutex. Semáforo é semáforo. Section é o file map. Ele chama com o nome do kernel. O nome do kernel. Eu ia mostrar o WinOBJ hoje, mas achei meio Hadouken de fogo demais. Aí resolvi deixar. Já não chega que você falou pra mostrar a Matrix lá, amarela, vermelha e roxa e sei lá o que, já foi demais de baixo nível por hoje. Isso e os arquivos. Deixa eu olhar os menus aqui pra ver se tem alguma coisa. E tem um negócio legal
que é você olha vírus no executável. Você consegue clicar aqui com o botão direito e mandar ele lá no vírus total. E o que será que tá bom. Options, vírus total, check vírus total. Tá. Você consegue clicar aqui com o botão direito e mandar. Uai. Ah, ele já submeteu para o vírus total aqui. Para quem não sabe, o vírus total é um site que você consegue subir os executáveis aqui, ele te diz se tem vírus ou não. E ele passa o seu executável num 1 trilhão de 1 trilhão de antivírus lá para verificar. Então eu consigo pegar, por exemplo, ProcessXP. Vou pegar um executável aqui do Process Explorer. Esse aqui, vou arrastar para cá. Ele vai verificar se tem vírus ou não. Ou você faz um upload ou você manda o hash do executável. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele mandou um hash do executável e viu que ele não fala que tem vírus. E às vezes algumas ferramentas desses internos ele fala, porque os caras que fazem vírus são tão preguiçosos que às vezes eles usam ferramenta desses internos dentro do vírus. E aí os internos, os antivírus começam a identificar isso como malware. Os ícones aqui, o Tray Icon é legal, você consegue botar CPU. I/O não, vou tirar o I/O. Você consegue colocar aqui Disk History e Tray Icons Network History. Aí você configura aqui, tá vendo no Tray, ele aparece. Não sei se esse Windows está ativado, então não sei se eu consigo configurar aqui. Eu sempre fazia isso, botava os do Process Explorer sempre mostrando. Agora ele tá por processo. Que bonitinho. E aí estão os três aqui, tá vendo? Isso aqui fica sempre aparecendo. CPU, Network e disco. Então você não precisa baixar aqueles programas da internet lá que faz toda uma árvore de Natal, um painel gamer com CPU e memória e que é bonito para mostrar para os outros junto com o seu gabinete cheio de LED, mas consome metade da sua CPU. Então com o próprio Process Explorer você já faz isso. Esse aqui é o menu que já tem lá. O Find, você consegue... Quem está usando o arquivo tal? Quem que está com o arquivo tal aberto? Eu consigo vir aqui e procurar, ele escaneia todos os processos e te diz quem que está com esse arquivo aberto. Então ele está falando aqui, quem que está abrindo o arquivo notepad.exe. Que misteriosamente não é só notepad.exe. O system está abrindo, então você consegue ter esse tipo de divisão. Tô tentando apagar um arquivo e não consigo. Quem que está segurando esse arquivo? Você consegue vir aqui no Ctrl F e procurar tanto o nome de DLL, qualquer arquivo ele vai te dizer qual processo que está segurando, tá vendo? Você clica aqui, ele já navega lá embaixo para o processo. Então isso é bem útil. No caso de, não consigo apagar o arquivo, ele diz que o arquivo está em uso. Bota o nome aqui, dá um search, ele funciona. Você consegue fechar o handle, que é meio violência demais. Aqui tem os usuários da máquina. Isso é um jeito bom, você consegue vir aqui, pegar todos os usuários logados e dar um logoff nele. Tá? Isso é bem interessante. Enfim, deixa eu ver. Não, do que tinha para falar do Process Explorer era isso. Perguntas, considerações? Alguma coisa que eu esqueci de falar? Alguma situação de produção? Vocês têm dúvida de como usar, ou até da máquina de vocês, de como usar o Process Explorer? Strauss, o livrinho que você comentou, que você sugeriu, que eu acho que eu não ouvi, é o Windows interno. É o Windows internos. Aqui eu abri a câmera e mostrei o meu Windows internos aqui de 2006.
outro Mas livro a para última edição é bem recomendar? grande, né? Hã? A última edição é bem grande nos internos, né? Tem 2 volumes, eu acho. Ah, é? Não sabia não. Mas assim, sobre o Windows internos, cara, eu recomendo, é um livro muito, muito bom. Ah, e não tem problema de ser uma edição antiga, porque como ele fala da parte interna do Windows e do kernel, você pegar um livro de 10 anos atrás, porque é o que tem, leia, porque assim, 98% do que tem vai ter coberto. Porque tem muita coisa que, por exemplo, a parte de redirector de file system para você acessar network, acessar drive compartilhado pela rede. Cara, isso não muda faz 10 anos. Então, uma ou outra coisa vai ter a mais. Mas, pô, eu só arrumei uma edição que fala do Windows 2003. Cara, leia do Windows 2003 que vai ter muito, muito pouco das coisas novas. E lembrando, ele não fala de... ele não fala de tipo, o Windows Explorer, a borda tá redonda. Não, ele fala como funcionam os drivers de rede, entendeu? Ó, então é tipo isso aqui. Aí o Manager. O Manager é um negócio da década de 80. Eles começaram isso em 87, 86, sei lá, entendeu? Então não tem nada muito... então se pegar uma versão antiga, leia. Nossa, tem parte 2 aqui. Holy. Fizeram uma sequência. Nossa, Fast I/O. A Trip Down the Memory Lane. Ah, é, porque agora tem KDM, né? Ó, o MDF, ó, Marfil. Agora tem os MDF.sys, o MDF.dll no Windows. Então sim, Vanderlei, respondendo a sua pergunta, o livro que eu falei, que eu mostrei aqui no começo, foi o Windows Internos. Eu até peguei o meu Windows interno aqui, poeirado. Boa. É que a gente sempre faz passagem de conhecimento sobre o sistema operacional e esquece de comentar às vezes que, meu, esse livro é fundamental, assim, pra Esse livro é sensacional. Muito, muito bom. É o que me ensinou o sistema operacional. Eu fui estudar a teoria de SO, aquelas coisas todas. Eu aprendi primeiro como funciona no Windows e depois fui aprender como funciona no Linux e no Mac, que, cara, na boa, 95% é a mesma coisa. Porque quem define isso é não são eles, né? São eles aqui, né? Então, o que define todas as arquiteturas de sistema operacional, como funciona, como não funciona, é a CPU. Ou até o do ARM, né? Beleza. Perguntas, considerações? Nada? Então, beleza. Acabamos. Se tiverem dúvidas... Dou-lhe 2. Exato. E game Só over. fica a observação de, tipo, não deixem o Browser Explorer aberto nos servidores dos ambientes, porque ele consome memória caramba. Memória? Memória não, é processamento. CPU, E geralmente você espera. Aí. Aqui é file e exit mesmo. Mais fácil, não deixem nada aberto no servidor de produção. Exato, no servidor de. Exato, fecha tudo. Windows Run Logoff. Só isso. Eu não sei em lugares onde alguém fez uma gambiarra e deixou um programa que você não pode dar logoff. Que o programa fica rodando na conta de usuário, mas ainda bem a gente tem poucas situações dessa. É isso, pessoal. Acabou-se. Aí semana que vem a gente fala mais de ferramenta das internas, que vai ser a gente vai focar mais no Procmon. Que aí é o negócio de ver é o troço para ler a Matrix. Então tá bom, pessoal. Até mais aí. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Valeu. Falou, pessoal. Até mais, falou. Um abraço pra todo mundo aí.